Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Estamos no capítulo 8, J, canalizado 1965 a 1977. Então, a gente começa novamente, né? Sabendo que não tem hierarquia em ilusões, e o Gary começa, certo? Bem, vejam a epidemia que está acontecendo ao nosso redor com a prescrição de analgésicos. Essas drogas, como Percocet, Oxycontin, Contin, são como heroína em uma pílula. Ficamos sabendo sobre pessoas famosas como Prince morrendo, mas pessoas normais e comuns estão caindo como moscas. Não importando como morreram, realmente gostaria de ter conhecido pessoas como Michael Jackson, Heath Ledger e Philip Seymour Hoffman. Se soubessem a verdade em vez do que receberam do mundo, penso que poderia ter sido diferente para eles. Conheço muitas pessoas que não conseguem dormir e acabam tomando medidas drásticas, ou pílulas demais, ou drogas. Se elas pudessem aprender sobre o perdão e fossem ensinadas sobre tratamentos naturais que podem ajudar a dormir ou a vencer o vício, aposto que ficariam bem espertas e iriam atrás disso. Mas o vício é algo difícil de lidar. E o Arten? Sim. A propósito, gostaríamos de cumprimentá-lo pela forma como você cortou a bebida. Mas só uma coisa. Quando tomar vinho, deve fazer isso como um cavalheiro, deve bebericá-lo, não é para bebê-lo como a cerveja com a qual estava acostumado. E o Gary, bebericar é para mulheres. Ia por chá, agora um lembrete. Seu perdão não pode ser conflitado, ele precisa ser universal. Tem que se aplicar a todos sem exceção. Até os cachorros que estão latindo lá fora, gente. E quando perdoar alguém, não pode ser parcial. Você precisa perdoar seu irmão completamente, não pela metade. Entende o que quero dizer? E o Gary, sim, ele não pode ser meu irmão babaca em Cristo. E a Porchat, exatamente, ele é seu irmão em Cristo, ponto final. Ele é inocente e na inocência dele está a sua própria. E o Gary, tem uma pergunta sobre karma. Esse tipo de causa e efeito realmente existe no sonho? Não que qualquer coisa exista no sonho, mas, por exemplo, quem roubou aquele meu dinheiro em Barcelona? Eu roubei dinheiro dele em outra vida de sonho? E o Arten, boa pergunta. E a resposta é sim. Você roubou uma quantia equivalente de dinheiro daquela pessoa em uma vida na China, há mais de 1000 anos. E o Gary, então, dentro da estrutura de ilusão, o que quer que faça a outra pessoa volta para você depois. E o Arten, sim. Você pode até perdoar a si mesmo pelo que não fez. Até lá existe culpa. E com a culpa existe karma. Mas se você acabar com a culpa através do perdão, o karma é curado. Um exemplo trágico, e detesto dizer isso porque sei o quanto você adora John Lennon. Mas a pessoa que matou John Lennon foi assassinada por alguém que foi John em outro lugar e época. Isso quer dizer que, se você matar alguém, será morto pela mesma pessoa depois. E o Gary, mas mesmo se você perdoar tudo, não pode ainda ser morto como acontece com Jota? E o Artie, sim, mas naquela época Jota tinha decidido deixar seu corpo de lado gentilmente pela última vez, e ele estava perfeitamente disposto a ser morto para ensinar que não poderia morrer. Ele também poderia ter interrompido tudo se quisesse, mas escolheu não fazer isso. Então não foi karma, estava deliberadamente escolhendo ensinar a mensagem da crucificação, mesmo que só algumas poucas pessoas pudessem entendê-la. Ele sabia que muito mais pessoas entenderiam depois. E o Gary, isso quer dizer que, embora parecesse para os outros que ele estava sendo horrivelmente assassinado, essa não foi a experiência dele. As pessoas só conseguiram imaginar como iriam se sentir diante das mesmas circunstâncias. E então projetaram sua percepção de sofrimento em Jota. Depois, sem perceber, já tinham Jota supostamente sofrendo e se crucificando pelos pecados dela. E o Arthur, é verdade. Além disso, as pessoas não sabem que estão projetando. Se soubessem, não o fariam. Por isso, não espere que as pessoas concordem com você. E se for mesmo um sonho e você entender que é realmente um sonho, por que precisaria ter a concordância delas? E o Gary, entendo o que está falando. Diga-me, você acha que as pessoas precisam ser muito inteligentes para fazer o curso? E o Arthur, sim, precisam saber contar até 1. A matemática não dualismo é muito simples.
ela sempre resulta em um. E a puxar. E lembre-se, a verdade é constante e a verdade é Deus. Assim, a unicidade de que estamos falando não está no sonho, não está no mundo, não está no universo de tempo e espaço e nem mesmo é um lugar. Ela é estar ciente de uma perfeita e constante unicidade que não pode ser alterada, ameaçada e nem mesmo tocada. O curso diz: seu reino não tem limites, nem tem fim e nada existe nele que não seja perfeito e eterno. Tudo isso tu és, e nada fora disso é o que tu és. Isso é puro não dualismo. E o Gary, o curso realmente não é mesmo que nada mais, não é? Quero dizer, quase tudo o que já vi é destinado a tentar fazer você se sentir melhor no sonho. E falando sobre devolver o curso ao dualismo, até mesmo professores conhecidos do curso, que não o ensinam realmente, orientam seus estudantes a tocarem diferentes partes do seu corpo e fazerem barulhos. Isso até pode ajudar os estudantes a se sentirem melhor. Mas como vai desfazer o ego? E sem desfazer o ego, eles estão presos aqui. Ora, pode ser que eles queiram ficar aqui por mais algum tempo. Tudo bem se é isso que querem. Podem despertar depois. Em relação a mim, sei o que quero. Quero perdoar tudo o mais rápido que puder e dar o fora daqui. E a puxar. Sim, essa é sua decisão pessoal. No tempo parece que o último da filiação não vai acordar totalmente por outro 1.000.000 de anos. Mas o estudante do curso não precisa esperar 1.000.000 de anos. Eles podem despertar e deixar o sonho a qualquer momento. O despertar deles não terá qualquer efeito no sonho, mais do que o sonho tem efeito sobre eles. E embora você vá voltar, mais uma vez eu lhe asseguro por experiência própria que vai mesmo gostar disso. Acontecerão 2 lições difíceis, mas as últimas partes da sua vida serão maravilhosas e finalmente estará iluminado. Vale a pena voltar por isso. E o Arden, vamos falar sobre a ausência de medo. De agora em diante, quero que você caminhe com o conhecimento incontestável de que não há nada a temer. Quando entrar em uma sala para falar, quero que entre lá como se fosse dono do lugar. Não que não venha se saindo bem. Você vem, mas quero que suba mais um degrau. Se alguém começar a gritar com você, quero que olhe diretamente nos olhos da pessoa e diga de forma suave, mas firme: que pena que você se sente desse jeito. Isso coloca a responsabilidade pela experiência da pessoa de volta para ela. Em relação à sua experiência, você já está partindo de um lugar de causa. Quando não gosta do que vê nas notícias, quero que sorria ainda mais rapidamente. Lembre-se, você está mesmo fora do sonho. Pode rir da tolice dele, não de forma pejorativa que o torna real, mas de forma genuína, porque você sabe que não é real. Quando as pessoas lhe fizerem perguntas antes de responder, lembre-se de quem elas realmente são. Sem medo, você sempre se lembrará da verdade. Lembre-se, o curso ensina. A salvação está no simples fato de que as ilusões não são amedrontadoras porque não são verdadeiras. Elas apenas aparentam ser amedrontadoras. Na medida em que falhas em reconhecê-las pelo que são, e falharás nisso na medida em que quiseres que sejam verdadeiras. Não precisa estar cansado, porque não precisa carregar o peso do julgamento por aí com você. Além disso, você não é um corpo, você é livre. Não se preocupe com o futuro, mas se precisar de conselho sobre aonde ir ou o que fazer, lembre-se sempre de pedir. Tenha sempre em mente o que você realmente é e onde está de verdade. No instante em que se lembrar, perderá o medo. E a puxar. O Espírito Santo está sempre com você. Seu corpo será uma boa ferramenta de comunicação para ele, enquanto escolher trabalhar com ele, em público ou a sós. Lembre-se, mesmo que não fale diante de grupos, sempre estará ensinando um dos 2 sistemas de pensamento, quer goste disso ou não. Então, lembre-se de qual você quer ensinar. Se em algum momento sentir que quer ficar parcialmente aposentado, não viajar por aí, nem falar tanto mais, pergunte. A resposta será que você é inocente, não importando o que faça. Não precisa continuar trabalhando e nem se sacrificar. Você não precisa ser o herói do sonho.
Se quiser ir para Havaí, pergunte, e eu não ficaria surpreso se a resposta for sim. Vamos partir agora. Fique bem e nas próximas semanas não faça concessões ao dualismo. O mundo já está muito atrasado em aceitar a verdade. Aceite sua parte no grande despertar. Amamos você, irmão. E o deixamos com essas palavras do nosso líder. É a irrealidade do pecado que faz com que o perdão seja natural e totalmente são, um profundo alívio para aqueles que oferecem e uma bênção serena onde é recebido. Ele não favorece ilusões, apenas as recolhe despreocupadamente, com um pequeno sorriso, e as deposita gentilmente aos pés da verdade. E lá elas desaparecem por completo. O perdão é a única coisa que representa a verdade nas ilusões do mundo. Ele vê a sua nulidade e olha através das milhares de formas nas quais podem aparecer. Ele olha a mentira, mas não é enganado. Não atende aos gritos autoacusadores de pecadores enlouquecidos pela culpa. Ele olha para eles com olhos serenos. Ele diz apenas: meu irmão, o que pensas não é verdade. A força do perdão está na honestidade que lhe é própria, tão incorrupta, que vê as ilusões como ilusões e não como verdade. É por isso que ele vem a ser aquele que desfaz o engano diante das mentiras, o grande restaurador da simples verdade. Através da sua capacidade de não ver o que existe, ele abre o caminho para a verdade, que havia sido bloqueado por sonhos de culpa. Agora és livre para seguir no caminho que o teu verdadeiro perdão abre para ti. Pois se um irmão recebe essa dádiva tua, a porta está aberta para ti mesmo. Há uma maneira muito simples de achar a porta do perdão verdadeiro e percebê-la aberta de par em par para dar boas-vindas. Quando te sentires tentado a acusar alguém de haver pecado em qualquer forma que seja, não deixes a tua mente se deter sobre o que pensas que ele fez, pois isso é auto-engano. Em vez disso, pergunta: eu me acusaria por fazer isso? Dessa forma, verás as alternativas para a escolha em termos que o tornam significativa e que mantém a tua mente tão livre de culpa e de dor quanto o próprio Deus pretendia que fosse e como é. Dessa forma, verás as alternativas para a escolha em termos que a tornam significativa e que mantém a tua mente tão livre de culpa e de dor quanto o próprio Deus pretendia que fosse e como é na verdade. Eu repeti para vocês entenderem isso. Só as mentiras querem condenar. Na verdade, a inocência é a única coisa que existe. O perdão está entre as ilusões e a verdade, entre o mundo que vês e o que está além, entre o inferno da culpa e a porta do céu. O perdão está entre as ilusões e a verdade, entre o mundo que vês e o que está além, entre o inferno da culpa e a porta do céu. Em seguida, meus amigos pareceram ter ido embora, mas eu me senti renovado pelo espírito e pela convicção de arte em puxar. Podia dizer que algo tinha mudado. Não estava mais preocupado com o que poderia acontecer. O que quer que fosse, eu seria forte bastante para lidar com isso, porque seria sábio o suficiente para perdoá-lo. Eu me senti mais determinado do que nunca a estudar um curso em milagres de forma ainda mais diligente. Talvez um dia vá parar de ensinar o curso e só vá praticá-lo. Mas seja lá o que escolher, enquanto escolherem com o Espírito Santo, estarei em paz. E assim a gente termina o capítulo 8. E que a gente possa escolher com o Espírito Santo e nos manter em paz. Não importa o que você enxerga no mundo. Não estou dizendo para não fazer nada. Só estou falando que perdoe. Não importa e não deixe que nada do que pareça estar lá fora tire a tua paz. Tudo o que você vê lá fora, pergunte para que serve isso, mas pergunte para o Espírito Santo. E no mesmo momento, apenas perdoe.